Caio, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a editora, porque tem gente que talvez não saiba, lá na editora Prologos, que todas as suas obras, todos os seus livros estão lá, né? Inclusive, a gente está agora com o que o Sofrimento Ensina também, estava na outra editora, a gente tem lá vendendo também, num dos melhores preços. Mas eu trouxe um livro, Caio, para a gente falar. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a história do livro, né? Que é Vivendo Entre Mundos, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, para o pessoal que vai assistir o recorte. Tem aqui Vivendo Entre Mundos, a gente sabe que não é o primeiro nome que ele já teve um nome anterior a esse. Que era Batalha Espiritual. E eu botei esse nome... Cara. Você falando sobre isso, cara. Eu botei esse nome no início dos anos 90, na primeira edição do livro e depois nas outras, porque naquele tempo, no início dos anos 90, só se falava, você lembra, em batalha espiritual no Brasil. Então era só isso que se falava. Os neopentecostais só falavam em batalha espiritual, os pentecostais também, e até as igrejas históricas entraram na moda, porque tudo é moda. Moda de batalha espiritual. Tanto é que passa rápido. Responder ao tempo, né? Aí, como eu sabia, como todas essas modas, elas duram 5, 6, 7 anos, agora elas estão mais curtas, porque a internet acelera a demanda de novidade, aí elas estão durando 1 ano no máximo, 6 meses, aí já muda para outra moda. Mas teve um tempo que durava 20 anos, depois caiu para 10, depois caiu para 5, 7, agora é que está nessa aceleração. Naquele tempo, no início dos anos 90, era de 10 em 10 anos, 7 em 7 anos, mudava tudo. Aí eu escrevi esse livro, Batalha Espiritual, porque o que tinha de maluquice e de gente sendo internada por causa do tema, gente indo para o sanatório, para o hospício, para a clínica psiquiátrica, e eu pegava a rebarba, aqueles congressos de pastores, com 4, 5 mil pastores no Brasil todo dia quase, toda semana, de 15 em 15 dias, e os da Vinde, de 4 vezes ao ano, e um clássico aí no mês de outubro, eram milhares de pastores que eu ouvia no Brasil e no mundo. E essas coisas se tornam logo globais, porque elas nascem nos Estados Unidos e aí vão distribuídas no marketing evangélico da terra e corrompem a terra toda com uma rapidez danada. E eu escrevi esse livro para ver se dava uma amenizada e ajudava o pessoal a entender a dimensão espiritual sem mergulharem nas loucuras, nas neuroses e nas paranoias adoecedoras da batalha espiritual que estava sendo ensinada para eles, onde tinha demônio dentro de cada copo de Coca-Cola. Coca-Cola deve ter de demônio. Não, Pepsi, o Michael Jackson anuncia, deve ter demônio. Xuxa tem demônio. Toca o disco da Xuxa, videogame, a Xuxa, se tocar o disco ao contrário, tem demônio. Tudo tinha demônio. Aí eu provei que se passassem uma mensagem minha sobre Jesus, ao contrário, aparecia também Satanás, lá, 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 lá. Qualquer um, se você virar ao contrário, vai aparecer frases que, numa hora de mensagem, vai aparecer uma frase que parece uma coisa estranha. Em qualquer coisa que alguém fale, pode ser no Sermão do Monte. Se você passar o Novo Testamento de carreirinha ao contrário, você vai ouvir também. Aí eu fui mostrando, mas não adiantava. Crente, cara, tem que passar a moda, porque antes da moda passar, ele engole toda a porcaria. E fica doente dela e tudo mais, não toma vacina, é negacionista sempre. E aí esse livro foi escrito para ajudar pessoas e ajudou. Milhares e milhares e milhares se salvaram daquela alegria falsa, daquela alegria daquela histeria introdutória para a doença mental que vem a reboque, porque nada é verdadeiro. E aí nesse livro tem uma orientação super ponderada, bíblica,
não é um livro para acadêmicos, não é um livro para nada disso, é um livro pastoral. A minha intenção sempre foi pastoral, nunca foi acadêmica, sempre foi uma intenção de ajudar a maioria dos seres humanos a entenderem, para poderem viver o que o Evangelho ensina. Então, Sim. livros acadêmicos ficam reduzidos a grupos muito pequenos. Na maioria das vezes, não saem do masturbatório teológico. Então, eu gosto de livro que a pessoa, depois que lê, me procura e diz: mudou minha vida, chorando, quebrantada, feliz, liberta. Eu vim ao mundo para isso, não para impressionar academicamente a mente de ninguém. Mas é isso que esse livro diz. Você leu? Eu li ele todinho, meu exemplar está aqui, esse aqui é o meu. São 8 capítulos, são mais de 150 páginas para quem quiser. Eu tenho também a versão antiga em PDF no meu tablet, que tem aquela capa antiga sobre batalha espiritual, né? E tem uma versão dele que a Dora separou, que eu tenho uma caixa aqui, que é essa versão antiga também. Caso a gente queira refazer em algum momento, mas como já tem aqui, eu acho que esse nome, inclusive, Batalha Espiritual, é um nome que a gente disputa mais essa narrativa, né, Caio? Porque fica muito explícito o que você está falando, né? E a gente consegue disputar essa narrativa num nível de consciência muito melhor, né, Caio? Eu até pedi, eu não sei se o Davi chegou a falar contigo, mas eu pedi para mudarem o nome de volta para Batalha Espiritual nas próximas edições. Porque Entre Mundos fica muito sutil demais. E se a pessoa não pegar, pelo menos para ler a introdução, ela não fica sabendo que é tão explicitamente sobre batalha espiritual. No site tem bastante busca sobre batalha espiritual, no seu site. Tem no YouTube também bastante coisa de você falando sobre batalha espiritual, e geralmente contando o início desse movimento, vindo lá do Fuller, né, daquele pessoal que fez uma faculdade sobre isso, né? Isso, lá em Pasadena, na Califórnia. Peter Wagner, que era o pai dessa história toda. Uma curiosidade, Caio, que eu tenho, não é mórbida, é uma boa curiosidade. Quando você leu a primeira vez uma coisa dessa, quando chegou na sua mão, você estava tomando teu café, de repente alguém entregou na sua mão, Caio, lê isso aqui, vê o que você acha disso aqui. O que você pensou, Caio? O que passou pela sua cabeça? Primeira vez que você teve contato com esse tipo de material esquisito, estranho de batalha espiritual. Bom, primeiro eu vi que quem estava escrevendo o livro nunca tinha expulsado um demônio na vida. Eram acadêmicos do Fuller, que não sabem distinguir uma doença mental de uma possessão, de uma opressão, de uma sujeição, não sabem nada, de coisa nenhuma. Essa é a primeira história. Tudo que eles sabiam era de ouvir falar. E estavam contando narrativas de ouvir falar. Segunda vez que me deram um livro desse, já foi de brasileiros que tinham ficado fanatizados no Fuller. E que tinham escrito até teses de doutorado lá no Fuller sobre batalha espiritual, porque lá no Fuller tinha espaço e prato para todos os paladares naquele tempo. Então, se você quisesse ir para lá, na escola de missões, escrever um trabalho no seu TCC sobre batalha espiritual, ou candomblé, ou não sei o quê, desde que fosse para descer o cacete na outra religião, e que eles não conheciam nada a respeito, iam acreditar no que você estava dizendo sobre o Brasil, iam te dar 10, aí você ia formando e oferecendo material exagerado para constar nas novas bibliografias dos que não conheciam nada também. Aí eu comecei a ver a Neuzinha Itioca, querida, que eu tinha conhecido na ABU. Era uma menina piedosa, mas não era daquele jeito, de anamnese de demônio, daquela coisa toda, e especialista em demônio, em nome de demônio,
em DNA de demônio, em genealogia de demônio, parentela de demônio. Aquele negócio, foi ficando um negócio tão misticista, horrendo, foi começando a ficar feitiçaria, foi começando a virar bruxaria de crente. E aí eu comecei a descer o cacete em pregações para todo lado, nos anos 80. Desde 84 que eu estou falando nisso, 85, 86, até a década de 80 toda. Início dos anos 90 falei muito sobre isso. E até que, de um certo modo, a teologia da prosperidade foi acabando. À medida em que a teologia da prosperidade crescia, a batalha espiritual diminuía, porque o pessoal passou a ficar mais interessado em fazer corrente para ganhar dinheiro do que em subir o monte para amarrar as potestades da cidade, que era o que eles faziam. Começou a dar prejuízo. Começou a dar prejuízo. Tinha que levar o cafezinho, o sanduíche, para dar as mãos em volta do STF, por exemplo, ou dar a mão em volta do Tribunal de Justiça, ou da Assembleia Legislativa, ou seja lá o quê. Vamos dar a volta com as mãos em volta do Maracanã para agorarmos o show do Queen, ou vamos ficar fazendo blitz no Rock in Rio, amaldiçoando, porque o demônio está solto aí dentro. Dá muito trabalho. Quando veio a teologia da prosperidade, dizendo, invista essa grana e esse esforço aqui que você vai ficar rico, aí o pessoal começou a deixar o demônio para lá e foram lidar com os demônios da riqueza, com o Senhor, o Pai Midas. Foram invocar o arcanjo Midas. E os arcanjos, anjos de ouro das riquezas evangélicas. E aí a batalha espiritual diminuiu até na Universal. Até a Universal, que não sabia fazer culto sem ficar invocando pombagira, manifesta para sair, tranca a rua, manifesta para sair. Até a Universal mudou o script para ir adaptando mais ao gosto do pessoal que estava querendo mesmo, era grana, e como eles querem grana acima de tudo, então foi juntar a fome com a vontade de comer, não é? Mas você vê que, por exemplo, as igrejas pentecostais pararam de expulsar demônios. Você pode ver, elas só abençoam o presidente que eles querem que volte ao poder, é o culto todo amarrando as potestades da ideologia contrária. Pararam de reconhecer o demônio onde ele está, né? E liberando os anjos para o lado de cá, do candidato deles. E amaldiçoando quem não for fazer a mesma decisão. Essa é a espiritualidade do culto contemporâneo, seguida do dinheiro, da grana, que tem que estar presente, sem a qual Deus nem aparece, se você não fizer um reteté e não trouxer, não esvaziar o bolso, não voltar para casa sem quase nada ou sem nada, você não agradou a Deus. Então, com a crescência da teologia da prosperidade, a batalha espiritual diminuiu. Mas as igrejas pentecostais menos ricas continuam a apelar para a batalha espiritual, porque é ela que atrai mais gente. Um contrato com igrejas, que ela faz os seminários dela, né? Eu vou te contar uma, Caio, que você vai achar engraçado comigo. Eu estava na Ilha do Marajó, num vilarejo chamado Afuá, e lá estava uma igreja quadrangular fazendo um despacho, para fazer um despacho reverso, né? É um despacho evangélico, sabe? Com tudo que se pode ter, né? Dentro de um despacho gospel, né? Porque ali é uma batalha de igreja, é um vilarejo muito pequeno, que só se anda de bicicleta, né? E ali eu vi uma igreja quadrangular, numa encruzilhada, numa esquina, onde as pessoas passavam de bicicleta, né? Fazendo um despacho. Fazendo engenharia reversa de despacho. Exatamente.
E tudo isso debaixo dessa consciência que a Neuza trouxe lá do Fuller para a gente. Tem gente que nem sabe, né? De onde que vem isso, como que surgiu isso. Tem gente que acha que isso sempre existiu na igreja, que Lutero estava fazendo esse sobrevoando que Paulo fazia isso. Jogar azeite em algum lugar. Não, isso tudo é invenção pagã. E como ninguém conhece o Novo Testamento de carreirinho, o pessoal gosta mesmo de novidade. Então, se eu trouxesse uma novidade por semana, eu estava aqui com milhões e milhões e milhões. Mas porque eu venho com o evangelho de todo dia, aí, no passado, era o que o povo queria, mas hoje em dia o pessoal está viciado não em água da vida, mas em cachaça braba mesmo, para dar logo uma talagada e o bicho ficar zarolho. E aqui comigo é devagar, você vai tomando a aguinha da vida, vai aprendendo, vai crescendo. O pessoal está querendo uma paulada, estão querendo condão, é mágica, é passe. E como eu não tenho passe para dar, então, mas eu tenho evangelho para quem quiser conhecer Jesus de verdade, você chegou no lugar certo. Como é que o cara faz para adquirir o Batalha Espiritual, que está, por enquanto, com o nome de Entre Mundos? Vivendo Entre Mundos, você vai achar lá no site, que o Braulio já colocou aqui no www.editoraprologos.com.br. E detalhe, Caio, o que eu combinei hoje com o Davi: frete grátis acima de R$ 59,90. A gente vai enviar via serviço módico do correio, tá com frete grátis, tá? Então você pode ir lá e comprar o seu livro com frete grátis. A gente vai enviar para você essa semana, tá, gente? Essa semana, eu e o Davi, a gente vai colocar lá frete grátis a partir de R$ 59,90. E é o Vivendo Entre Mundos, que é o antigo Batalha Espiritual. Então, o pessoal que está aqui ouvindo a gente, que tem curiosidade sobre isso, mas não está querendo comprar o material da Neuzinha, do Daniel, do Peter Wagner, o pessoal que não quer consumir esse tipo, não quer mais consumir, tem aqui o Caio falando 4 dimensões da batalha espiritual. Que você tem 8 capítulos, olha aqui, gente, são 8 capítulos, 152 páginas, tá? Aí você tem batalha espiritual a nível social, batalha espiritual a nível cultural, discernindo os elementos da fé cristã. Você tem vários capítulos legais aqui para você poder, o Braulio já colocou aí na tela para você, Quanto é que tá aí, Braulio? Vê o valor. R$ 59,90. Frete grátis, cara. Já, comprando esse aqui agora... Já entra no frete. Entra no frete. Olha lá, R$ 59,90. Esse aí é de graça, ele está no limite do frete. Esse é de graça. Está no limite. Vai pagar nada de frete. Exatamente, Cara, Entre Mundos. Obrigado. Vai do mundo da editora Prologos até o mundo da Casa do Cabra, de graça. E tem aí o Divã, aqui, está até pertinho. O Caio lançou um curso agora no Divã de Deus. Vocês podem comprar lá no caiofábio.net, mas tá também aqui tem um livrinho. Tem um livrinho também. Esse livro aí, esse tem 3 tomos ou é um tomo só? Esse é um só. É aquele mais grossinho. São 3 Divãs de Deus, mas os 3 estão nesse único livro ou tem 3 livros de Divãs de Deus? Os 3 estão aqui, esse mais grossinho. Os 3 esse aí estão dá frete grátis também. Frete grátis também. Esse aí deve dar frete grátis. Frete grátis. Agora, esse curso, o meu curso não tem nada a ver com esses 3 livros que estão aí. São 30 salmos que nunca entraram em lugar nenhum. É exclusivo? É exclusivo. Por isso que está no Caio Fábio exclusivo. É por isso que chama exclusivo. Caramba, são não 30 salmos e feitos da seguinte maneira: os contextos históricos de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, daquele salmo, e aí depois do contexto, explicação de como o herói, na maior parte das vezes, ele é herói na história, mas ele é um ente vulnerável na caverna, quando ele está orando e falando o salmo dele para Deus, como
ele é herói para os outros, mas para Deus ele é aquela figura que diz: se tu não vieres comigo, eu não tenho como prevalecer. Então, é um curso para ajudar o cara a acabar com a fantasia desses heroísmos e a lidar com a condição humana dele sem nenhum medo. E saber que é a partir da fraqueza dele que ele vai ser aperfeiçoado, é a partir da fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nele. Então, esse aí é exclusivíssimo. Compra o livro e faz o curso, que aí você vai ter todos os salmos que o Caio preparou, a leitura de todos os salmos. Antes que esse aí vire um livro, depois de daqui a alguns anos, esse agora vai acabar virando um livro. Faz um volume 4, né? E a gente adiciona nesse daqui, como fazer. Mas, olha, daqui a um tempo, deixa o pessoal consumir aqui o curso, aprender as coisas que às vezes a gente só aprende com a entonação, com a dicção, com a pausa. Tem coisas que é melhor a gente aprender lendo, mas quando algo foi primeiro falado e foi transcrito, a melhor comunicação é a primeira. É onde você vê as pontuações, as respirações, as paradas, a aflição do pregador, a reação dele. Tudo isso é mensagem, é linguagem te falando algo. Por isso eu quero que todo mundo faça primeiro o curso oferecido aqui em casa há alguns anos, está guardado para esse dia e para essa hora, para quem chegar lá.